aí no teu lugar. Estamos dando início a mais um dia de conferência. Quem está animado para viver esse dia? Aleluia! Eu creio que nós recebemos tanto ontem, mas o Senhor tem uma porção nova para a nossa vida hoje. Deus tem algo a mais para derramar sobre nós. E o Senhor tem preparado algo lindo para a gente viver nessa tarde, início de noite. Coisas extraordinárias vão acontecer nesse lugar, amém? Você crê nisso? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: se prepare para o extraordinário de Deus na sua vida. Diga assim: é hoje que você sai de posse do seu milagre. Aleluia! O Senhor está nesse lugar e o Senhor, Ele faz em nosso favor. Fecha teus olhos, querida, comece a adorar a Ele. Nós somos mulheres intensas, mulheres cheias da presença e da glória de Deus. Eu te convido a declarar palavras de adoração ao teu amado. Eu te convido a começar a declarar palavras de amor a Ele. Ele está neste lugar, Ele está na casa e Ele quer que eu e você se relacione com Ele, fale com Ele, percebam neste lugar. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, Ele deseja que eu e você o toque nessa noite. Então vamos em busca desse toque em Cristo, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és exaltado nesse lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é somente para ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis o nosso coração, a nossa mente, Pai, está totalmente, Pai, inclinado para ti, para as coisas dos céus. Paizinho, muitas vezes não temos muito o que entregar, mas nós sabemos que o Senhor nos sonda, nos conhece. Existem, Pai, mulheres que chegaram até aqui angustiadas, entristecidas, Pai, mas também existem mulheres que vêm lançando toda a sua esperança no Senhor, e o Senhor atende. O Senhor ama as mulheres. O Senhor tem um olhar especial por nós. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor representa para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para agir aqui em nosso meio. O controle desse culto é teu. O controle é teu, Espírito Santo. Vem com teu vento sobre este lugar. Põe as coisas, Pai, no lugar. Espírito de Deus, ministra nos nossos corações, ministra sobre a nossa vida. Nós te adoramos, Pai, e nós queremos gerar nessa tarde o melhor da nossa adoração. Queremos te adorar como mulheres que conhecem o Deus que adora, que conhecem o Deus que serve. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Recebe, Deus, o melhor da nossa adoração nessa tarde. Recebe, Pai, o melhor da nossa entrega. Que suba a ti como aroma suave as tuas narinas, Paizinho. Ouve-nos, Senhor, tu que sondas o nosso coração. Ouve-nos, Senhor, nessa tarde, Pai. Clamamos a ti e adoramos aquele que é digno de toda adoração. Aleluia. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro está aqui nessa tarde, amém? E Ele quer ressuscitar algo na tua história. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Diga assim: Lázaro ouviu a tua voz.
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem. Eu preciso tanto de um milagre. Peça isso. Remove a minha muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha. Peça isso a Ele, minha irmã, Ele continua sendo o mesmo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, Senhor, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, tu és o Filho de Deus, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver. Remove a minha pedra, Senhor, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Vamos cantar isso mais uma vez. Diga: Senhor, remove a minha pedra. Senhor, remove aquilo que me impede de viver os teus milagres essa noite, nesta tarde, Jesus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, transforma minha vida, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Glória a Deus. Atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta e Yeshua. Vamos lá, em uma só voz, eu não darei. Juntos. Eu não darei até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei. Descansa as minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, vamos lá juntos. Pelas madrugadas, a minha alma e Yeshua, saudade, Yeshua, Yeshua. Vamos lá mais uma vez, Yeshua, Yeshua. Descansa as minhas pálpebras até que eu seja. Vamos lá mais uma vez. Eu não darei, e eu não darei. Só nos meus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. E eu não darei descanso. E ó, se fendesses o céu, e ó, se fendesse o céu, e ó, se fizesse em mim a sua morada, lugar de prazer. E ó, se fendesse o céu, e ó, se descesse aqui, fizesse em mim a morada. Eu quero estar, eu quero estar.
sobre esse lugar, Jesus. Assim como em Atos 2, venha sobre nós, derrama o teu fogo, venha sobre nós, como em Atos 2, derrama o teu fogo sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. E Yeshua, saudade. Se você pode, cante isso com toda certeza. Vamos lá, Yeshua. E Yeshua, e Yeshua, se abraça. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Se você pode, declare. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Se você pode, mulheres, declare: e eu não vejo, e eu não vejo. E eu não vejo, e eu não vejo a hora de. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Cante: sou tua noiva. Para quantas estão esperando Jesus, declare: vem, e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou te esperando. Só aquelas que aguardam o Senhor, aplaude Ele fortemente no seu lugar. Aleluia.
E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar, me purifica e me transforma, vem me purificar.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Por nós.
poder no nome de Jesus, o meu amado Jesus. Fecha teus olhos. Começa a pensar aí aonde precisa de uma providência de Deus na tua vida. Não sei em que área seja, dentro da tua casa, na vida do teu filho, do teu marido, no teu interior, aonde o Senhor precisa entrar com uma providência rápido. Eu não conheço a tua história, mas Jesus conhece e Ele está aqui nessa tarde. Eu não sei como está o teu coração, mas Ele sabe, Ele está aqui nessa tarde. E quando nós clamamos, o Senhor, Ele vem e age em nosso favor. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o nosso clamor, diz a palavra de Deus. E as suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. A palavra também diz que não existe coisa alguma que seja impossível para Ele. Então eu não sei qual é a causa que aos teus olhos é impossível nessa tarde. Talvez você chegou aqui se arrastando, mas o Senhor te trouxe para o lugar certo, aonde Ele determinou que irá quebrar as cadeias da tua vida hoje. As cadeias serão quebradas. Ei, eu estou falando para quem crê. E eu sei que Deus tem levantado um exército de mulheres que creem nele e no seu poder. Ei, Ele não mudou. Comece a declarar: eu creio que o Senhor está quebrando as cadeias. Ei, mas vamos fazer com fé. Escute. Crer com o coração, mas confessar com a boca. A tua declaração em fé nessa tarde pode estar quebrando cadeias na tua vida. Ei, não há coisa impossível ou demasiadamente difícil para o Deus do exército. Não conheço história alguma que Ele perdeu batalha. Não conheço. Ele não erra, Ele não falha, Ele não se dá por vencido, Ele não perde batalha. Antes, todas as coisas estão no controle dEle. Antes, Ele é poderoso para pôr limite ao mar. Ele é poderoso para ressuscitar o morto, para libertar o cativo, para restaurar o ferido. Ele quebra as cadeias hoje. Deus te trouxe aqui para dizer: estou quebrando as cadeias. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. Quebra, Senhor, as cadeias.
sejam quebrados a um brado de vitória. Aleluia, aplauda o Senhor, porque Ele vive e reina para sempre. Aleluia, senta aí no teu lugar, adorando a esse Deus fiel. Glória a Jesus. Deus tem coisas maravilhosas para a gente viver aqui nesse dia. Sabe por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele ama um ajuntamento santo de mulheres sedentas. Como nós declaramos aqui ontem, Isaías 55, onde diz: olha, venham, bebam, comam, a mesa está preparada no dia de hoje e ela está acessível a mim e a você. Nós podemos vir e sentar nessa mesa da comunhão e beber dessa água e comer desse pão que o Senhor tem liberado para a gente hoje. Então, vou te convidar a estar com teus pensamentos ligados aos céus e que você ative a fé dentro do seu interior. Nós não viemos aqui para passear, irmãs. Nós viemos aqui por um chamado do nosso amado. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos atraiu. Sabe por quê? O seu amor, a sua presença nos atrai. Você não entrou aqui por acaso. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem uma ativação para o teu espírito. Deus tem um renovo para você. Quando nós estamos na presença do Senhor, não é em vão. O ambiente aqui é profético. Quem pode sentir essa presença gloriosa aqui? Todo lugar que Jesus está, o ambiente fica favorável ao milagre dele. E o Senhor, Ele quer fazer milagres na nossa vida. Ele quer operar suas maravilhas em nosso meio. E este lugar é propício para que isso aconteça. Então agarre a sua bênção. Agarre tudo aquilo que o céu vai liberar sobre a nossa vida hoje. Se é para adorar, adore. Se é para glorificar, glorifique. Se quer pular, pule. Se quer dançar, dance. Sabe por quê? A liberdade no Espírito aqui nesse lugar. Ah, Jesus está aqui, irmãs. Jesus está na casa. Hoje, quando eu estava no meu quarto me maquiando, eu sentei no meu quarto e de frente ao espelho comecei a me maquiar. E a presença de Deus era tão grande, me envolvendo ali, Deus falando comigo. Eu comecei a chorar. E eu queria terminar a maquiagem, não conseguia. E Deus falava ao meu coração: filha, estou apontando destino para essas mulheres. Estou apontando destino. Continua, porque algo está sendo gerado. Naquele lugar está sendo gerado algo do meu espírito para o espírito delas. Então tem vida de Deus para mim e para você hoje. Sabe por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável. E quando Ele falava comigo hoje no meu quarto, eu só sabia agradecer e dizer: Deus, obrigado pela Tua doce presença que nos alcança todos os dias. Obrigado por nos envolver e nos juntar em um lugar como esse. Tantas mulheres com tantas histórias diferentes. Algumas a gente conhece, outras talvez nunca vamos conhecer. Cada uma com história, com um passado, com um chamado. Mas todas ali em um propósito: adorar ao Senhor da sua vida. Porque um dia o nosso coração encontrou o coração dele, ou o coração dele encontrou o nosso coração. E eu sempre gosto de dizer ao Senhor em oração, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu quando eu não era a escolha de ninguém. Obrigado porque o Senhor me encontrou quando ninguém me via. Obrigado pelo teu amor genuíno, como ninguém pode me amar. E obrigado por entregar a sua vida
por mim que não mereço. Obrigada ainda por se revelar a mim quando eu chamo. Então escute. Se você chamar, Ele vem. Se você pedir, porque a palavra diz: ei, se bater a porta se abre. Se buscar, vocês vão encontrar. E por isso que nós estamos aqui, porque nós amamos o amado. Nós batemos em uma porta e essa porta se abriu para o nosso coração. Nós buscamos algo que não conhecemos, mas encontramos a razão da nossa vida. Sabe o que Ele quer? Um coração inclinado. Ei, teu coração está inclinado nessa tarde? Se teu coração está inclinado, então o Senhor vai derramar sobre ele. Eu não tenho nada para te dar. A bispa que vai pregar aqui não tem nada para te entregar. Mas Jesus, Ele tem. O Espírito, Ele tem. Ele tem. Nós só somos mensageiros. Se o Jonathan parar de tocar o teclado não toca sozinho. Eu posso dizer: teclado, toque. Ele não vai tocar. Eu posso dizer: guitarra, toque. Ela não vai tocar. Assim somos eu e você, como esses instrumentos. Mas quando Jesus pega a gente, quando Ele nos pega, quando Ele nos pega, como o Juan está pegando essa guitarra, de nós sai um perfeito som. Sozinhas, vazias, não fazemos barulho, não geramos som, não tem vida, não tem vida, mas Ele se torna tudo em todos. E quando Ele pega, ai meu Deus, quando Ele pega, sai som, sai vida, sai renovo. Deixa fluir o Espírito nesse lugar. Receba do Espírito de Deus. Receba do Espírito de Deus essa tarde. Ei, Tu és lindo, Jesus. E quando a gente crê, a gente recebe. Eu amo a história de Abraão porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Mesmo num cenário difícil. A Bíblia diz que mesmo ele com o corpo amortecido, mas ele creu. Mesmo velho, ele creu. Mesmo sem entender, ele creu. Mesmo sem saber para onde ia, ele creu. Mesmo com talvez sua mulher duvidando, mas ele continuou crendo. E quando ele pensou pequeno e Deus apareceu para ele dentro da tenda e mandou ele olhar para o alto, ele creu. E aí a coisa mais linda é que a Bíblia nos conta, e ela é nossa regra de fé, é que porque ele creu, de verdade, ele creu, isso foi liberado sobre a vida dele por justiça. Ei, quando a gente crê, Deus libera sobre a nossa vida por meio da justiça que opera nele. Então, se você crê nessa noite, o Deus do qual você serve
que Ele não mudou. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que esse mesmo Deus vai liberar sobre a tua vida nessa tarde. Amém? Então eu queria chamar aqui a Bispa Flávia. Eu queria que você recebesse ela com alegria. Glória a Deus. Sei que Deus tem algo para liberar sobre a nossa vida através de você, Bispa. É um prazer tê-la aqui conosco. Estende tua mão direita para cá. Vamos orar pela vida dela. Pai, nós somos tão gratos, Senhor, por ter a tua filha aqui conosco. Usa ela, Pai, como o Senhor desejar. Sabemos que o Senhor já trouxe uma revelação ao coração da tua filha. Deus, ela está totalmente na dispensação do Senhor. Da graça, autoridade, Pai, visão espiritual do cenário, Paizinho. Saca da tua aljava nessa tarde, Pai, e acerta o alvo designado, em nome de Jesus. Graça e paz, mulheres maravilhosas. Bom, esse é o meu jeitinho, né? Lá na igreja, no nosso encontro de mulheres. Normalmente eu já trago para elas uma palavra, né, profética, porque eu creio que aqui só tem mulher maravilhosa. Amém? E lá na igreja também eu creio que só tem mulher maravilhosa. E na verdade essa é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração quando estava lendo o Salmo 139. E Davi, ele declara que o Senhor o fez de forma assombrosamente maravilhosa. Então, não tem como nós crermos que nós somos outra coisa senão aquilo que Deus diz que nós somos. Então, olha para essa mulher linda que está aí do seu lado e agora enche a sua boca e fala para ela: uau, estou ao lado de uma mulher maravilhosa. Que coisa boa! E eu estou muito feliz, muito grata a Deus de estar aqui com mulheres tão maravilhosas, tendo a oportunidade de conhecer mais um pouquinho da família de Cristo, né, espalhada por esse mundo. A pastora Monique também, muito grata pelo convite. Meu esposo já esteve aqui, né, eu acredito que numa celebração, não sei se foi aniversário da igreja, conferência de jovens, não sei quem estava aqui, mas eu me chamo Ana Flávia e hoje, carinhosamente, né, na verdade meu apelido é Flavinha e ficou Bispa Flavinha. Eu achei ótimo porque quando eu chegava nos lugares, falavam assim: ah, é a bispa. Aí ficavam esperando uma senhora, né? E tal. Eu disse: não, então deixa, vamos quebrar isso. E aí, né? E eu sou uma jovem aí, com seus 40 e pouquinhos anos, bem pouquinho. Mas muito feliz de poder servir ao Senhor. Não é nessa função. Eu sei que Deus, ele não dá um cargo somente por dar. Não é só sobre um título, né? Mas é sobre um encargo. E hoje, junto ao meu esposo, o Bispo Paulo Filho, nós lideramos a Igreja da Família, lá no bairro de Jardim São Paulo, em Recife. Não sei quantos conhecem a Igreja da Família aqui. Que coisa boa, gente! E é com muita alegria, né, que nós hoje pastoreamos essa igreja. Estamos em um processo há aproximadamente 10 anos. Essa última década, na verdade, nós estamos nesse processo de transição. No mês passado, agora, no final de semana passado, na verdade, a nossa igreja completou 58 anos de história. Dos quais 50 deles, né, sob a liderança do meu sogro, o Bispo Paulo Hortêncio. E nessa última década, o Senhor deu direcionamento a ele de fazer essa transição. Então, muita coisa aconteceu ao longo desses últimos 10 anos. E, para a honra e glória do Senhor, estamos em expansão. E eu me alegro muito também em não só ouvir, mas hoje ver aquilo que Deus tem feito também aqui na Shalom. Eu sei que Deus tem muito, muito mais para vocês, para essa casa, para esse lugar e também para fazer através de vocês. E hoje eu estou com a grata, né, a satisfação de estar aqui para poder compartilhar uma palavra com vocês, mulheres maravilhosas. Eu sei que Deus, ele já está falando, porque olha, a atmosfera desse lugar já é outra, pastora. Não tem como negar. E eu sei que Deus, ele já está falando ao seu coração. Na verdade, desde ontem, né? Foi a abertura da conferência ontem. E eu sei que ontem foi uma noite poderosa. E eu sei também que hoje, essa tarde, já começou assim. Que atmosfera, que unção, né? Que louvor. E na adoração, o Senhor, ele habita, né? Em meio aos louvores do seu povo. Então, eu creio que o Senhor está aqui. Ele já está aqui. Amém? A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. E somos mais de 2, de 3 mulheres, enfim. E eu tenho certeza que ele já está falando ao seu coração, assim como está falando ao meu coração.
Então, nessa tarde, com muita alegria, eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3. E com certeza você conhece essa palavra. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler na nova versão Almeida atualizada, NAA, mas não se preocupe, porque sem dúvida, independente das nossas traduções serem diferentes, a palavra é a mesma e a ideia central dessa palavra também. Eclesiastes 3, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 8. Amém? Deixa eu só arrumar. Agora, estava dando um reflexo aqui na luz. Vamos lá. Eclesiastes 3, a partir do 1. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, repita comigo esse versículo. Vamos lá, por partes. Repita comigo, diga: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Guarda essa palavra no seu coração e eu vou continuar lendo até o verso 8. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Sabe, eu gosto dessa palavra porque hoje, se há algo com o que nós lutamos ou com o que nós precisamos aprender a lidar, é com o tempo. É ou não é verdade? Que desafio nós temos e quantas vezes a gente não falou: eu não tenho tempo, eu não tive tempo, eu não fiz porque não tive tempo. E na verdade eu acredito que o nosso grande desafio, ou o nosso maior desafio, não é sobre termos mais tempo ou não. É sobre aprendermos a gerir melhor o nosso tempo. E quando se fala de tempo, eu também tenho aprendido sobre a importância de nós discernirmos, porque perceba, aqui o sábio, autor de Eclesiastes, quando ele fala sobre o tempo, ele fala que há tempo para tudo. E isso me faz lembrar daquela palavra onde o Senhor nos diz que nós precisamos de discernimento para discernir os tempos e as estações. Às vezes o que nos falta não é mais tempo ou menos tempo. O que nos falta é sabedoria para discernirmos o tempo, para discernirmos em que estação nós estamos, porque a palavra do Senhor ela é clara, e no verso 1 eu quero reforçar com você aquilo que nós lemos juntas. A palavra do Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para tudo. Então o que nós precisamos é pedir ao Senhor com sabedoria, para que Ele nos dê discernimento sobre os tempos e a estação. Sabe, tudo na nossa vida vai ter um ciclo. Hora para começar, hora para terminar. E nós precisamos discernir, de fato, em que tempo nós estamos vivendo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você nessa tarde. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E é impossível estarmos diante da Tua palavra e permanecermos as mesmas. A minha oração nessa tarde é para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que possamos estar sensíveis à Tua voz, ouvindo a Tua voz, discernindo a Tua voz e aplicando ao nosso coração aquilo que o Senhor já está derramando sobre cada coração aqui nessa tarde. Pai, que no nome de Jesus eu diminua para que o Senhor possa crescer e se manifestar através de mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Desde o final de setembro para o mês de outubro, virada do mês ali,
de setembro para outubro, que o Senhor começou a ministrar algo muito forte no meu coração, pastora Monique. O Senhor começou a falar algo sobre mudança de estação. É interessante que no final de setembro é meu aniversário, dia 28 de setembro, e ali por meados, acho que no dia 20 e 21 de setembro, a estação climática, ela muda. A primavera, ela chega, né? Ela começa ali. E o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração. E fazendo uma autoanálise, eu não sei você, mas normalmente quando está chegando perto assim do meu aniversário, eu costumo me colocar ali diante do Senhor, não é? E perguntar para Ele, Senhor, o que é que Tu tens para a minha vida nesse novo ciclo, né? Nessa nova estação. E eu comecei a fazer essa oração. E é interessante que o Senhor me fez, de fato, refletir, assim como as estações climáticas, assim como é na natureza, assim muitas vezes também acontece na nossa vida. E nós precisamos entender ou discernir o que cada estação está comunicando para nós. Se a gente fizer esse paralelo com as estações do ano, a gente vai entender que cada uma delas é necessária para que o ciclo ele seja completo. Então a gente vai ver que vai existir uma estação onde o solo vai ser preparado para receber as sementes. Logo em seguida, esse solo ele vai receber a água para que aquela semente ela possa germinar e ela possa dar seus frutos. E aí, num próximo ciclo, os frutos eles serão colhidos. Haverá um outro ciclo, onde aquela árvore ela vai murchar, as suas folhas vão cair. E por mais que isso pareça triste, por mais que isso pareça ruim, eu não sei se você já observou, infelizmente no nosso país, por ser um país tropical, nós não temos tanta clareza ou não identificamos tão bem assim as estações. Mas se você procurar aí, ou já assistiu em algum filme, né, aquela época do outono, onde parece que está tudo meio laranja, né? As folhas das árvores já ali morrendo. E muitas vezes aquilo ali parece que está deixando o ambiente feio, né? Diferente. O inverno, por exemplo, quantas pessoas, né, que têm aquela repulsa em relação ao inverno. Ai, é muito frio, eu não gosto de frio. Ai, é muita chuva. E eu queria que você associasse isso à sua vida. Quantas vezes somos nós que, assim como nas estações climáticas, estamos passando por estações, estamos vivendo estações, e quando nós não identificamos as mudanças dessas estações, ou quando nós não reconhecemos a importância de cada estação que o Senhor nos permite viver, nós perdemos a oportunidade de amadurecer, de aprender, de crescer. Por isso aqui nessa tarde, quando eu falo sobre nós pedirmos ao Senhor discernimento, pedirmos ao Senhor sabedoria para discernirmos os tempos e as estações, é para que nós não venhamos a perder nada daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Bata no seu peito e diga assim: eu tenho muito a aprender com o Senhor. E Ele vai usar as estações da nossa vida para nos trazer lições preciosas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com você nessa tarde. Sabe, assim como a primavera, ela tem a sua beleza e as flores estão aí colorindo todas as paisagens, a gente também precisa entender que o inverno, por mais doloroso que muitas vezes ele seja, ele também vai cooperar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, sabe? É muitas vezes ali onde o Senhor trata o nosso caráter, aonde o Senhor mata o nosso eu. Às vezes o inverno ele pode até nos desanimar, mas nós não podemos perder a capacidade de enxergar. Uma nova estação vem logo após o inverno. Sabe, nenhum inverno é para sempre.
É interessante que muitas vezes a gente fica com aquela expectativa simplesmente de viver os bons momentos. E eu não sou profeta do caos, eu não estou aqui para profetizar caos sobre a sua vida. Não, pelo contrário, eu sou profeta da esperança, da palavra de Deus. Mas a gente precisa aprender a discernir os tempos e as estações. Porque sim, as primaveras, elas são maravilhosas de serem desfrutadas. Mas muitas vezes, para chegarmos na primavera e desfrutarmos dessa nova estação, nós precisamos atravessar o inverno. Nós precisamos atravessar o inverno. Sabe, assim como Deus ministrou ao meu coração sobre essa verdade, eu quero hoje liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus está mudando estações nessa tarde. Sabe, eu creio que Deus, Ele está mudando estações. Eu creio que esse será um tempo, ou essa será uma tarde, essa será uma conferência que vai marcar o fim de um ciclo para a sua vida e o início de um novo tempo para você. Sabe, talvez aquilo que eu vou ministrar aqui hoje não é nenhuma revelação nova. Não. É a palavra de Deus e a palavra já está aqui toda revelada. Talvez o que o Senhor me trouxe aqui para fazer nessa tarde foi para te lembrar de algo que você já sabe, mas que talvez tenha sido congelado por causa do inverno gelado que você atravessou, ou que você está atravessando. Sabe, a gente às vezes quer uma nova revelação, e eu amo conferências e esse tempo, né? Porque de fato o Senhor nos marca com algo novo. O Senhor refrigera a nossa alma, nos refresca a memória e a lembrança daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que a palavra que hoje o Espírito vai liberar sobre você, talvez não seja uma palavra nova, uma revelação, uau, que coisa. Não. Mas talvez seja a oportunidade que você vai ter, ou que o Senhor já está te dando, de você ouvir isso mais uma vez. E aí eu te pergunto, e o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos ouvindo? O que é que nós vamos fazer com aquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas? Sabe, eu creio muito que a estação que nós estamos entrando é a estação da esperança. É a estação do novo de Deus. É a estação do refrigério de Deus. Ainda que nós venhamos a atravessar aquele verão mais causticante que seja, enfrentar aquele calor que muitas vezes parece que vai secar a nossa alma. Sabe, eu creio, nós estamos entrando em um novo ciclo, em uma nova estação. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Eu creio, há uma nova estação chegando para você. Um novo ciclo e um novo tempo. Eu creio nisso. E sabe, quando a gente fala sobre esperança, eu tenho aprendido que esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer. Olha para quem está do seu lado com olhar de profeta. Olhar de filha amada do Pai, que sabe quem é. E você é uma profeta nessa geração, amém? Olha nos olhos de quem está do seu lado e fala assim, algo bom vai acontecer. Olha para outra pessoa aí, ficou alguém sem ser olhado. Olha para outra pessoa aí e aponta para ela, para quem está longe, para quem está perto e fala, algo bom vai acontecer. Eu não sei qual é a estação que você está, mas a estação da esperança já chegou para a minha vida. E esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer. Sabe, agora fala para você, bate no seu peito e fala, eu tenho convicção de que algo bom vai acontecer na minha vida. E é interessante que para nós agirmos com essa fé, quando eu recebi o convite, né, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, me lembrou na verdade de um versículo, porque eu achei fantástico. O nome do Ministério de Mulheres da Igreja é Âncora, ou é o nome da conferência só? O nome do ministério, eu imaginei. E aí na hora eu pensei, nossa, lá na igreja é elas. A maioria dos ministérios de mulheres é assim. Ou elas, né? Elas acho que é um dos que mais tem. Mas aí tem muito. Destemidas. Sei lá, diz aí um que vocês, eu agora me lembrei. Agora eu me esqueci. Maravilhosas, preciosas, né? Ousadas, enfim. E aí eu falei, nossa, uau. Ministério Âncora para mulheres. E aí o Senhor me levou
ao texto de Hebreus. Eu acredito que talvez seja esse o texto, né, que deu origem, que deu nome a esse ministério. E o texto de Hebreus, ele vai dizer que nós temos uma esperança, que nós temos como uma âncora para a nossa vida a esperança. A esperança daquilo que o Senhor é, ou de quem Ele é para nós, e daquilo que Ele tem e que Ele faz em nós e através de nós. E eu amo esse texto de Hebreus, sabe? Hebreus 6:19, porque uma âncora, na verdade, ela é aquele instrumento que faz com que um barco, quando ele não está navegando, ele não se perca. Ele não vai embora. E aí eu paro e fico pensando, veja, se a esperança é para a nossa vida como uma âncora, quando eu perco a esperança, o que é que acontece? O barco da minha vida se perde na imensidão do mar. Sabe quantas de nós muitas vezes estamos caminhando ao longo da nossa vida, sem desfrutarmos daquilo que João 10:10, há uma promessa do Senhor para mim e para a sua vida, que diz que o Senhor, Ele tem vida abundante para mim e para você. E muitas vezes, porque a esperança se vai, nós ficamos perdidas. É como se o nosso barco estivesse à deriva. E aí, quando o vento bate, ele vai. Quando a onda bate, ele vai mais um pouquinho. Mas não é isso que Deus tem para você. E é por isso que nós precisamos caminhar com esperança. É por isso que nós precisamos de fato ter a esperança como a âncora da nossa vida, porque é a esperança que vai nos manter firmes apesar da instabilidade. Porque a âncora, ela não faz com que o barco pare de balançar no mar, mesmo que ele não esteja parado, mas ela faz com que ele não se perca. Por isso é que eu creio muito que o Senhor está nos levando a entrar nessa nova estação, na estação da esperança. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você pode não ter nada. Você pode não ter convicções, você pode não ter certezas sobre o amanhã. Mas se você tiver esperança em Deus, você pode descansar, porque Ele já está no futuro. Ele já está no seu futuro. Ele já está cuidando do seu futuro. Ele já está... O que é que você não pode perder? A esperança. Bata no seu peito e diga, eu não posso perder a esperança, porque ela é a âncora da minha vida. E eu me lembro aqui da visão do profeta Ezequiel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Ezequiel 37. Eu acredito que o texto de Ezequiel 37, talvez você já recebeu, já foi ministrada através dessa palavra. Mas o texto de Ezequiel 37... é talvez um dos textos da palavra do Senhor que faz com que a gente olhe para o futuro com esperança mesmo, ou apesar das circunstâncias. Sabe, de tantas mensagens que a visão que o Senhor dá a Ezequiel diante daquele vale de ossos secos, e eu não vou ler o texto todo agora. Você deixa a sua Bíblia aberta que eu vou citar alguns versículos dele, apenas para você conferir o que eu estou falando. Mas talvez você conheça muito bem esse texto. E diante de tantas mensagens que nós podemos extrair do texto de Ezequiel 37, da visão que Deus dá a Ezequiel, ali do vale de ossos secos, eu acredito que a maior delas é justamente a mensagem sobre a esperança que nós temos quando nós confiamos em Deus e quando nós nos movemos de fato, como quem crê nele. Sabe, eu acho lindo porque aquilo que o Senhor mostra para Ezequiel, a visão que o Senhor dá para eles, muitas vezes é a realidade que nós estamos enxergando na nossa vida. Muitas vezes é a realidade com a qual nós vamos nos deparar ao longo da nossa vida e ao longo da nossa jornada. E o que é que eu preciso entender? Independente daquilo que os meus olhos vão ver, eu não posso me render às circunstâncias, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é Deus apesar das circunstâncias. Sabe, eu não sei o que é que os seus olhos estão vendo. Eu não sei o que é que hoje, humanamente, você tem se deparado.
Talvez você esteja atravessando esse inverno, esse ciclo, essa estação de sequidão. É interessante que quando a palavra de Deus fala ou mostra a Ezequiel o vale, ele diz que aquele não era apenas um vale de ossos secos, mas a palavra de Deus diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Muitas vezes é assim que a gente se encontra. E diante de ossos sequíssimos e diante de impossibilidades, quais têm sido as nossas atitudes? Qual tem sido? Porque se nós falamos que somos da esperança, se nós declaramos que temos certeza e convicção de que algo bom vai acontecer, assim como o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos 8, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, pare e pensa comigo, até o inverno ele vai te favorecer, até o deserto ele vai te favorecer, minha irmã, até o tempo de sequidão, até muitas vezes a morte vai te favorecer, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender que existem atitudes, diga comigo, atitudes, que vão me fazer viver com base naquilo que eu digo, que creio. Você entendeu? Não é simplesmente sobre aquilo que eu digo, que creio, mas é como eu me movo com base naquilo que eu digo, que creio. Sabe, eu tenho dito que é importante você conhecer a palavra, sim ou não? É importante você conhecer a palavra. É importante você crer na palavra, sim ou não? Eu preciso crer, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso crer na palavra, mas o que faz com que a nossa vida seja transformada é quando eu ponho essa palavra em prática na minha vida. É importante você conhecer, é importante você crer, mas é indispensável que você pratique essa palavra para que de fato você possa viver tudo aquilo que está contida nela. E eu creio, há promessas de Deus para a sua vida. Há promessas, incontáveis promessas de Deus para a sua vida. E todas elas vão se cumprir a partir do momento em que você decidir colocar essa palavra em prática. Sabe, eu fico pensando e me colocando no lugar de Ezequiel. Agora pare e pensa comigo aí, usa sua mente, sua criatividade. Se fosse você, se fosse o Senhor te levando diante de um vale de ossos secos, se fosse o Senhor te levando diante de um vale de ossos sequíssimos e mandando você profetizar, o que é que você ia fazer? Gente, eu vou falar de mim, eu não sei você. Talvez você tenha muito mais fé do que eu. Mas talvez, diante daquela realidade, eu ia dizer, Senhor, tem certeza? Será que não há outra coisa não para eu fazer? Os ossos estão sequíssimos. Sequíssimos. Mas sabe o que é que me chama a atenção? E de fato, para nós vivermos com esperança no futuro, em um futuro vitorioso, em um futuro glorioso, em um futuro com a certeza de que algo bom vai acontecer. Sabe qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Que o que vai fazer diferença para que eu me mova como quem tem fé, para que eu me mova como quem crê, para que eu me mova como quem é da esperança, é ter uma experiência profunda com Deus. Diga comigo, experiência com Deus. É interessante que o primeiro versículo de Ezequiel 37, a palavra do Senhor diz assim, Ezequiel diz, e a mão do Senhor, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me colocou em meio a um vale que estava cheio de ossos. Quem levou Ezequiel para aquela estação? Quem levou Ezequiel para aquele ciclo? Quem levou Ezequiel diante daquele vale? O Senhor. E é interessante que ele percebe isso. Por quê? Diga comigo, intimidade. Experiência profunda com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai te levar para um vale, ou não vai permitir que você esteja diante de um vale para você morrer, mas para você profetizar. O que é que você tem feito diante dos vales?
O que é que você tem feito em meio aos desertos? O que é que você tem feito quando as circunstâncias não são favoráveis? Porque viver pela fé ou dizer que somos da fé quando tudo vai bem é fácil, é ou não é? Eu quero ver diante de um vale de ossos secos, mas sabe, quando Deus está conosco e quando nós temos essa convicção pela experiência que nós temos com Ele, nós sempre vamos entender que Ele nunca nos levará para um vale, nunca nos permitirá atravessar um deserto para nos matar. Não, mas para profetizar. Sabe, eu tenho aprendido que o mais importante não é sobre onde eu estou, mas é sobre com quem eu estou. E quando nós estamos com o Senhor, não importa se é inverno, não importa se é no vale, não importa se é no deserto, porque eu sei que quem me levou ou quem permitiu que ali eu estivesse, está comigo e é Ele que vai me sustentar. Interessante que Ele pergunta nos versos 3 e 4 agora de Ezequiel 37, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Agora é o Senhor que pergunta para Ezequiel, diante daquilo que ele está vendo, pensa na sua realidade, diante daquilo que você está vendo hoje, diante dos seus olhos. O Senhor pergunta, esses ossos poderão tornar a viver? Quantas vezes nós não nos perguntamos, Senhor, será que tem uma saída para isso aqui? Será que vai ter jeito para isso aqui? Será que de fato algo vai acontecer? E aí ele responde, ó soberano Senhor, só Tu o sabes. E a resposta do Senhor para ele é, profetize. Profetize. E diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, eu tenho a plena convicção de que ao som da palavra de Deus, sim, ossos podem voltar a viver. Eu tenho certeza que ao som de uma palavra profética, algo pode acontecer. Em Romanos 10, 17, a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, você está aqui nessa tarde e eu tenho plena convicção de que a sua fé está sendo ativada pela palavra de Deus. E agora cheia de fé, e agora com essa sua fé e essa sua esperança reativadas, você vai começar a olhar para os ossos secos e vai começar a profetizar. Sabe, eu não tenho dúvida de que Deus, quando Ele nos permite viver experiências como essa que Ele permitiu a Ezequiel, de estar diante de um vale de ossos secos, de repente estar atravessando um deserto, sabe? De estar na estação do inverno mesmo. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor, quando Ele nos permite viver essas estações, é para de fato provar a nossa fé e nos levar a outro nível. Eu creio que Deus, Ele está levando mulheres aqui nessa tarde a outro nível de esperança, a outro nível de fé. Eu creio, Deus está conduzindo a sua história, talvez uma história de dor, talvez uma história de rejeição, talvez uma história com marcas, talvez uma história de sequidão, mas o Senhor está transicionando a sua história de dor para uma história de superação. Sabe, quando nós somos íntimas do Senhor, quando nós o buscamos nesse relacionamento de intimidade, sabe o que acontece? A nossa confiança nele também é ampliada, porque nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Por isso é que quanto mais íntima do Senhor, quanto mais perto do Senhor, mais nele nós confiamos. Ezequiel, ele tinha clareza de que foi a mão do próprio Senhor que o levou para aquele vale. Sabe, é como Jesus, que depois do seu batismo ele é levado, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado.
E às vezes a gente está questionando, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Só pode ser o diabo. Não, minha irmã. Às vezes é Deus querendo te fazer romper com esse ciclo. Às vezes é Deus querendo te levar para um outro nível de intimidade com Ele, de confiança com Ele. Sabe, intimidade gera confiança. E quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nele nós confiamos. É como uma criança que não sabe nadar, mas ela vai para a piscina e na parte funda, o pai está dentro e diz, se joga. Ela não pensa duas vezes. Mesmo sem saber nadar, ela se joga. Porque ela conhece quem está ali. E ela sabe que o seu pai não vai deixar ela afundar. Ei, eu quero dizer para você, você tem um pai que não vai te desamparar. Você tem um pai que não vai te deixar afundar. Você tem um pai que não vai deixar você morrer no deserto. Você tem um pai que, se preciso for, ele vai com você. E ele está com você em todas as estações. Sabe, eu creio que Deus, Ele está transicionando histórias aqui nessa tarde. Ele está ampliando o seu nível de fé, o seu nível de confiança nele. E é por isso que, além de termos ou de buscarmos uma experiência real, íntima e profunda com o Senhor, nós precisamos focar na promessa que Ele nos fez e não na realidade que os nossos olhos veem. Quantas mulheres têm uma promessa do Senhor aqui nessa tarde? Quantas promessas já se cumpriram na sua vida? Ainda tem promessa para se cumprir na sua vida? Eu creio. Assim como o Senhor disse, nenhuma das palavras e nenhuma das promessas do Senhor falhou à casa de Israel. E eu peço licenças ao Senhor, e sempre que leio esse texto eu ponho o meu nome ali, porque eu creio que assim como nenhuma palavra e nenhuma promessa do Senhor falhou à casa de Israel, nenhuma promessa e nenhuma palavra do Senhor falhará sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu creio, e é por isso que os meus olhos não se perdem da promessa por causa da realidade. Ei, quantas aqui não lembram de Jesus ali no barco, de Pedro ali com os discípulos no barco, e o barco começa a balançar, uma tempestade vindo, e é interessante que eles olham para o mar agitado, e vem, e Pedro pensa, será um fantasma? E Jesus diz, não sou eu. E aí Pedro diz, ok, se é o Senhor, me manda aí ter contigo. E aí o que é que Pedro faz? Coloca o pé para fora do barco. Ele andou sobre as águas. Às vezes a pessoa diz assim, a gente vê muitas pessoas, ou até a gente mesmo olha para aquela realidade e diz, uau, Pedro teve a oportunidade de viver uma experiência, né, como ninguém depois viveu. E ele afundou. Mas às vezes somos nós que, assim como Pedro, estamos tirando os nossos olhos de Jesus e estamos afundando. E não percebemos. Pedro tira o pé do barco e Pedro anda sobre as águas. Mas algo acontece. Ao invés de manter os olhos dele no Senhor, ele começa a olhar para a realidade à sua volta. Ele começa a olhar para a realidade. Ele começa a olhar para a força das ondas. Ele começa a olhar para o vento batendo nele. Talvez ele ficou até apavorado daquilo que estava acontecendo, não sei. E a minha mente é muito criativa e, para não falar uma heresia, eu vou parar aqui. Mas eu fico pensando, o que é que Pedro pensou? Porque eu fico pensando, o que é que eu pensaria? Se eu me visse ali andando sobre as águas. Consegue entender? Consegue perceber isso? Mas sabe o que é que eu aprendo com Pedro? É justamente aquilo que nós também aprendemos com Ezequiel. Ele não paralisou diante de um comando do Senhor por causa da realidade que ele via. Gente, não era o sentido figurado. Vamos para a palavra. Os ossos estavam sequíssimos. É isso que o Senhor mostra ali para ele. Essa é a realidade. Sabe, eu tenho aprendido que fé não é sobre nós negarmos as circunstâncias. Não. Elas podem até estar ali. Fé não é negar as circunstâncias. Fé é não se curvar diante delas. Fé é você entender que, apesar das circunstâncias, o meu olho, o meu olhar, o meu foco permanecerá
na promessa, permanecerá na palavra. Ezequiel 37:5, a palavra do Senhor diz: e assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar entre vocês e vocês terão vida. Essa foi a palavra liberada. E Ezequiel, diante da circunstância, ele podia dizer: ih, Senhor, será, hein? Não sei. Será que é isso mesmo que é para fazer? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Ei, muitas vezes a distância entre nós e a nossa promessa está no nosso passo de obediência ao Senhor. Ezequiel, ele não foca na realidade. Não. Ele foca na promessa. Olha para quem está aí do seu lado e fala: minha irmã, não foque na circunstância. Foque na promessa. Foque na palavra. Sabe? Talvez esses ossos representem algo que está acontecendo na sua vida. Está acontecendo na sua casa. Talvez esses ossos representem algo que te aconteceu. Algo do passado que deveria estar no passado e você está trazendo para o presente. E isso está impedindo que você viva o seu presente, construindo um futuro diferente daquilo que você fez no passado. Talvez esses ossos representem as suas frustrações. E muitas vezes, diante de uma frustração, a gente para de tentar. Sabe? Pior do que tentar e falhar é nem tentar. Jamais você vai saber se deu certo ou não. Ezequiel podia dizer assim: ó, Senhor, isso não vai dar certo não, e nem ter tentado. Mas o foco dele não estava naquilo que os seus olhos físicos estavam vendo. Os olhos dele estavam na palavra, na promessa. Porque quem tem intimidade, e esse é o nosso primeiro tópico, quem tem intimidade aprende sobre confiar e sabe que se aquela pessoa em quem ele confia, de quem ele é íntimo, está falando é a verdade. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, se ele liberou uma palavra, se ele liberou uma promessa para a sua vida, pode ter certeza, vai se cumprir. Sabe, o verdadeiro diagnóstico que nós precisamos carregar não é o diagnóstico das circunstâncias, não é o diagnóstico da nossa realidade, é o diagnóstico da fé. E se a minha fé, ela me garante, ela me faz caminhar até mesmo sobre as águas, é nessa fé que eu preciso perseverar. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de impossíveis. Será que tem algo demasiadamente difícil para Deus? Talvez o que você tem feito, minha irmã, e eu digo isso para você com todo respeito, mas talvez o que você tem feito é, sem perceber, talvez inconscientemente, limitado o poder de Deus. Não, bispa, você não conhece o meu marido. Eu não preciso conhecer o seu marido, porque eu conheço o meu Deus. Eu conheço quem fez a promessa. E eu sei que para Ele não há nada impossível. Ah, bispa, você não sabe. Eu recebi um diagnóstico médico. Eu não quero ler o seu diagnóstico. Eu respeito. Não quero parecer desrespeitosa com a sua dor, não. Mas eu estou aqui para falar para você diante de um diagnóstico. Olhe para a palavra, fique com a palavra. Olhe para aquilo que o Senhor está dizendo para você. Não se curve diante de um diagnóstico. Não se curve diante de uma circunstância. Ei, esses ossos podem voltar a viver. Essa foi a palavra do Senhor. E Ezequiel simplesmente obedeceu. Ei, profetize. Chegue na sua casa. Ah, esse homem é uma bênção. Profetize. Diante do seu diagnóstico, profetize. Eu creio num Deus que levou sobre si as minhas dores. Eu creio. Profetize. Profetize. Ei, entre abrir a sua boca para murmurar e para profetizar, você vai gastar a mesma energia, o mesmo tempo, porém, os resultados serão diferentes. Então, minha irmã, deixa eu te dar um conselho nessa tarde. Não abra a sua boca para murmurar. Abra a sua boca para profetizar. Abra a sua boca para adorar.
Sabe, olhar para a realidade, olhar para a calamidade, olhar para o caos, olhar para o vale de ossos secos. Sim, os olhos da fé vai nos fazer enxergar uma mentira e uma ilusão. Mas eu preciso fazer uma leitura da minha realidade pelos olhos da fé. Quando nós esquecemos das promessas do Senhor, uma parte do nosso futuro deixa de existir. Quantas promessas você tem do Senhor? Guarde essas palavras, guarde essas promessas no seu coração. Se preciso for, escreva, grife na sua Bíblia, anote, cole na porta do seu guarda-roupa para você nunca esquecer. Para você declarar, eu ainda espero a salvação da minha casa. Então comece a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vão dizer que eu estou doida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu marido saiu de casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o meu filho está perdido. Todos quantos nos virem, nos reconhecerão como família bendita do Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para fazer esses ossos voltarem a viver. Esse Deus é poderoso para fazer com que você volte nesse médico, com esse diagnóstico, e que agora, diante de novos exames, Ele veja com os olhos dele o milagre do Senhor. Guarde a promessa, rumine, guarde a promessa. Guarde no seu coração, porque quando a circunstância vier, quando o inverno vier, quando o deserto você tiver que atravessar, essa promessa vai estar guardada no seu coração. E você não vai parar diante da circunstância. Você não vai recuar diante da circunstância. Você não vai retroceder. Antes, pelo contrário, sabe, em tempos difíceis, esquecer daquilo que Deus nos disse, e esquecer das promessas do Senhor, é como afundar num mar infinito da desesperança. E é por isso que, por último, e eu falei no início, e eu quero concluir com isso, muito mais do que simplesmente, talvez você até saber o que tem que fazer, é você se dispor e agir. Agir como quem tem fé. É você decidir se colocar de pé diante daquilo que o Senhor vai te impulsionar a fazer. Diante daquilo que o Senhor vai te dar como direcionamento a fazer. Parece loucura, mas o Senhor vai te encorajar a agir pela fé. Porque para muitos, para aqueles que se perdem, essa palavra aqui, ela é loucura. Mas para nós não, ela é o poder de Deus. Então se o meu Deus falou, se o meu Deus prometeu, eu sei que Ele é fiel para cumprir. E eu vou agir. Diga comigo, eu vou agir conforme a palavra. Sabe, Ezequiel 37:10, Ezequiel, ele decide agir conforme a palavra. A palavra do Senhor diz: e profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Ei, tem poder quem age, vive milagre quem age. Sabe, Deus não te criou para inércia. Deus não te criou para morrer no deserto. Deus não te criou para afundar quando você colocasse o pé do lado de fora do barco. Não, não tem poder quem age. Agora deixa eu te perguntar, você está pronta para ver o seu local de dor se transformar em um local de milagre? Porque é isso que o Senhor faz. Ezequiel viu os mesmos ossos que ele viu secos, ele viu se levantar. Pelo poder da palavra que foi profetizada, ele viu o milagre. Ele viu de ossos secos um exército se transformar. Se prepare, porque aquilo que muitas vezes talvez falaram para você, ou até você mesmo falou: não, isso é difícil demais. Não, meu marido, olha, se eu te contar a história dele. Não, eu estou com uma causa. Sabe o que é que eu aprendi? O impossível
é a matéria-prima do milagre. Você tem um impossível na sua vida? Você tem milagre sendo gerado na sua vida. Olha para quem está do seu lado e pergunta a ela: você tem um impossível, minha irmã? Agora profetiza sobre a vida dela. Fala assim, ó: tem um milagre sendo gerado dentro do teu impossível. Sabe, a minha pergunta para você é: pode aplaudir a Jesus? A minha pergunta para você nessa tarde é: você está preparada para ver a transformação do seu lar? Você está preparada para ver aqueles que um dia zombaram da sua fé, dizendo: eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse Deus? Você está preparado? Está preparada? Está preparada para aquele dia em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, quem diria? Você abriu seu próprio negócio. Sabe, eu costumo dizer que a beleza é quando as pessoas olham para a nossa vida e dizem assim: nossa, como isso aconteceu? Você, fulano, meu Deus, era tão pequenininho, ninguém dava nada. Mas porque você se moveu em obediência, porque você não paralisou por palavras contrárias, o Senhor, Ele honra a tua fé. E mais, as tuas atitudes de fé. Porque uma coisa é dizer que tem fé, outra coisa é agir como quem tem fé. Ezequiel 37:11. Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Sabe, eu quero ampliar isso aqui para uma visão não apenas egocentrista. Não, eu creio que Deus tem milagre para fazer na sua vida, na sua casa, eu creio. Mas acima de tudo, os milagres que Ele vai fazer na sua vida vão transbordar através de você. Primeiro Ele vai fazer em você, mas Ele vai fazer através de você. Sabe, a nação de Israel estava destruída, sem esperança. Às vezes a gente olha para a nossa vida e olha para a nossa realidade e vê tantas coisas que a gente hoje precisa de um milagre. Mas quando a gente olha além disso, a gente enxerga como está hoje a sociedade em que nós vivemos. Como está hoje. Sabe, qual é a ideia que as pessoas têm sobre família, sobre mulher? Eu escrevi um e-book no começo do ano, em março, trazendo uma perspectiva sobre a mulher cristã e a visão do empoderamento feminino e do feminismo, daquilo que hoje nós estamos vivendo. E sabe, eu sei que tem algo poderoso que Deus quer e vai fazer na sua vida, mas isso não vai ficar apenas em você, porque as pessoas vão ver, as pessoas vão glorificar a esse Deus que fez em você. Mas através dos milagres que Ele vai fazer em você, outras pessoas e muitas outras vidas serão atraídas ao Senhor por causa daquilo que Ele fez em você. E é por isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. O seu passado, aquilo que você viveu até hoje, não se compara àquilo que o Senhor tem preparado para você e para o seu futuro. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não, nem olhos viram. Talvez você não esteja nem acreditando ainda. Talvez é você quem vai ficar de boca aberta quando o Senhor fizer. Mas Ele vai fazer e todos vão ver a glória de Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. O vale de ossos secos deixou de ser um lugar de morte para ser um lugar de vida. Qual é o seu vale de ossos secos? Sobre o que você precisa profetizar? Eu quero dizer, Deus está mudando a estação. Deus está mudando a estação da morte para a vida, da infertilidade para a fertilidade, da enfermidade para a saúde. Deus está mudando. Prepare-se para um novo ciclo. Prepare-se para uma nova estação. Nós estamos entrando na estação da esperança. Você nunca mais vai olhar para as circunstâncias da sua vida da mesma forma. Você nunca mais vai se curvar diante das circunstâncias da sua vida, porque maior é o seu Deus e Ele está com você.
Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Senhor, nós cremos. A pastora subiu aqui e falou sobre Abraão. E eu amo a história de Abraão. Sabe, é interessante que quando a gente fala sobre fé, e eu preciso dizer algo para você. Antes de ministrar essa palavra para você, o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Porque nós estamos vivendo uma circunstância. Nós estamos diante de um vale de ossos secos. É interessante que às vezes as pessoas encontram comigo e aí dizem assim: ô bispa, o bispo tá diferente, né? Mudou o estilo, tá agora com cabelo grande. E aí eu digo: olha, me ajuda em oração, né? Porque ele tá num propósito e eu tô doida que ele corte. Mas esse novo estilo não é um estilo por escolha própria. Sabe, nós temos uma palavra do Senhor e nós não vamos nos curvar diante de um vale de ossos secos. Nós vamos continuar crendo. E quando a pastora subiu aqui e falou sobre Abraão, é interessante que quando Deus ele dá uma ordem a Abraão, e é por isso que eu falo da importância da obediência. Deus ele não mostrou a Abraão como seria o caminho, não deu um mapa a ele, não. Para vir para cá eu coloquei no GPS do meu carro. E aí me deu 3 caminhos, 3 rotas, e eu pude escolher. Talvez se Deus tivesse dado um mapa para Abraão e ele tivesse que escolher o caminho que ele ia percorrer, talvez ele escolhesse errado. Porque a gente tem mania de escolher errado, não é? Mas não. Abraão, ele só recebeu a palavra do Senhor. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes a gente vai ter que dar um passo de fé. E sabe, quando eu digo que essa palavra, antes de ministrar para você, o Senhor ministrou para mim, é justamente por isso. Porque muitas vezes Deus, ele não nos diz qual será o próximo passo. Ele só diz: dê o primeiro passo que eu vou colocar o chão. Sabe, nós estamos vivendo uma circunstância aí humanamente impossível, mas eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio no Deus para o qual não há nada demasiadamente difícil. Eu creio num Deus que pega da matéria-prima do milagre a minha impossibilidade, a minha circunstância e faz para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas nessa tarde eu queria que você fechasse os seus olhos e agora começasse a profetizar, a abrir a sua boca. Sabe, é você e Deus. Agora esqueça da irmã que está do seu lado. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Qual é a circunstância que está diante de você? Qual é o gigante que precisa cair? Qual é o vale de ossos secos que nessa tarde vai voltar a viver? Nem que seja pela esperança que vai voltar no seu coração. Senhor, nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos num Deus do impossível. E eu creio. As tuas filhas estão entrando num novo ciclo. As tuas filhas estão entrando em uma nova estação. A estação da esperança chegou. Da morte para a vida, do caos para a calmaria, do deserto para o manancial. Eu creio. Abra sua boca, minha irmã, e profetize sobre esse vale de ossos secos. Enfermidade, vai embora. Esterilidade, vai embora. Rebeldia, vai embora. No nome de Jesus, eu creio. O Senhor é o Deus que reconecta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu creio, Senhor. Eu creio. Há uma nova estação chegando na casa das suas filhas. Eu creio que aonde há guerra, aonde há conflitos geracionais, o Senhor hoje faz cair por terra. E no nome de Jesus eu creio. O Senhor está reconectando o coração de filhos aos pais e de pais aos filhos. Eu creio, Senhor. Eu creio. Haverá perdão na tua casa. Haverá reconciliação na tua casa, minha irmã. Não diga mais, isso é muito difícil. Não diga mais, isso é impossível. Porque o impossível é a matéria-prima do milagre. Se você tem um impossível, você tem um milagre sendo gerado. Profetize sobre o seu milagre. Chame à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Pelos olhos da fé eu vejo salvação. Profetize o que você quer ver. O que você quer ver, profetize. E você vai ver surgir.
salvação na tua casa. Ah, Deus, eu creio, Senhor. Eu creio que há algo novo vindo. Há uma nova estação. E as tuas filhas desfrutarão desse novo tempo. Desse novo tempo. Ah, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai. Eu quero te pedir nessa tarde, Senhor, que o Senhor derrame um bálsamo de paz sobre os corações inquietos. Talvez a tua filha passou a tarde inteira aqui ouvindo essa palavra e te questionando. Senhor, como tu vais fazer? Ah, Deus, eu até creio, mas como tu vais fazer? Ah, filha, o Senhor diz para você nessa tarde: não se preocupe como vai acontecer. Só tenha convicção de que vai acontecer. Ah, assim como Marta e Maria questionaram ao Senhor. Ah, Deus, meu irmão, já está morto há 4 dias, está fedendo, e a ordem do Senhor foi: tire a pedra. Talvez o Senhor está te mandando desenterrar sonhos, tirar a pedra de cima de sonhos. O que foi que você deixou de acreditar? No que foi? Pelo que você deixou de orar? O Senhor está dizendo: ei, eu renovo as tuas forças, eu estou com você, e se preciso for, caminhe mais uma milha. Ah, Deus, no nome de Jesus, perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos até o pé para fora do barco, mas nós deixamos de olhar para o Senhor e afundamos. Ah, Deus, perdoa a nossa incredulidade. Nós queremos renovar o nosso pacto com o Senhor, a nossa aliança com o Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos na sua palavra, e nós cremos que nenhuma das suas promessas passará. Antes, todas elas, assim como o Senhor fez com Israel, nós somos hoje o teu Israel. Você é o Israel de Deus, minha irmã. Todas as boas palavras do Senhor e cada uma das promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua casa, vai se cumprir na sua geração, porque o Senhor é bom. Ah, apesar dos dias serem maus, o meu Deus é bom e eu confio nele. Senhor, nós renovamos o nosso pacto contigo, e nessa tarde nós declaramos: sim, 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 nós cremos, nós cremos, nós cremos. Assim como Abraão, pode estar velho, ah, Deus, o Senhor faz novas todas as coisas. Nós cremos mesmo contra a esperança, nós cremos, e eu creio. Aqui haverão mulheres que testemunharão do milagre que foi liberado e profetizado na tarde de hoje. O Senhor está trazendo a tua memória, minha irmã. O Senhor está trazendo a tua memória. O Senhor está te levando diante desse vale hoje para profetizar. O Senhor está te fazendo desenterrar promessas, palavras. Ele não te autorizou a enterrar essa palavra. Ele não te autorizou a retroceder. Antes, pelo contrário, agora Ele te lembra palavras e promessas que você enterrou. E hoje Ele te diz: arranca de debaixo dessa terra e profetiza. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque o meu Deus, Ele é bom e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Creia nisso, minha irmã. Creia nisso em nome de Jesus. Na escuridão, se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Declare isso. Se estou cansado, és meu repouso. Faço a luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para
debaixo dessa palavra santa e poderosa. Quantos aqui receberam essa palavra abençoada? Aleluia! Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria chamar aqui a Bispa Flavinha. Vem cá, Bispa Flavinha. Eu aprendi, viu, irmãos? Bispa Flavinha. Pra ninguém pensar que é uma senhora. É uma jovem. Bispa, eu quero agradecer por você ser canal de bênção na nossa vida. Já falei com ela aqui que eu quero participar dessa mentoria aí, mulheres. E eu soube que é aberta a todas, né? Então você também pode participar. Mas é tão bom receber um profeta, na condição de profeta. Nós louvamos a Deus pela tua vida e respeitamos a unção que você carrega. E nós queremos orar pela tua vida. E eu queria novamente chamar as pastoras aqui. Vem cá, Sandra, Iris, Lívia, vem aqui em cima. Se tiver mais alguma pastora aqui, pode vir aqui em cima no altar. Nós queremos orar juntas, profetizar sobre a vida da bispa. Eu creio que Deus liberou sobre nós nessa noite algo tão poderoso, tão poderoso. E nós queremos abençá-lo. Estende tua mão direita para cá, ore junto conosco. Pai, nós declaramos, Senhor, nós cremos, Pai, que algo tão transformador, tão lindo o Senhor tem para derramar sobre a vida da tua filha, Pai. Através da unção que ela carrega, Pai, Senhor, nós declaramos, Pai, profetizamos uma porção dobrada dessa unção sobre a vida dela, Pai. Ah, Deus, dá estrutura à tua filha. Continue ajudando ela, segurando em sua mão, Paizinho, porque o chamado tem um preço. Mas tu és o Deus da vida dela, tu és o baluarte. Ah, Senhor, tu és bálsamo, tu és refúgio. Ah, Deus, e ela está debaixo das tuas asas, que é o lugar seguro para ela estar, Pai. Que ela sinta agora o fogo do teu Espírito, Senhor Jesus, e as águas movendo dentro dela, Pai. Que seja, Senhor, unção liberada ao abrir a boca, ao profetizar, ao declarar, porque ela é ministra do teu evangelho, não porque o homem escolheu, mas porque o Senhor a chamou, o Senhor a escolheu, Pai, e vidas têm sido tocadas, Paizinho. Ah, nós sabemos que isso tem um preço, mas nós sabemos, Deus, que este é o lugar que nos agrada, no centro da tua vontade, cumprindo o teu chamado. Reforça as estruturas dela, Pai. Reveste ela, Senhor. Renova suas forças. Nós declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Irmãs, glória a Deus por esse tempo precioso. Eu queria avisar que aqui no IDC, na Igreja de Criança, aqui ao lado, nós temos uma cantina preparada com muita coisa boa para você ir lá, fazer teu lanche, fazer a tua refeição. Tem mesa lá, cadeira para você sentar com todo um conforto, tá bom? E aí, em meia hora, a gente volta para o segundo momento, tá bom? Dá um abraço aí na irmã do teu lado. Deus abençoe. Até mais tarde.